Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 2, quando João escreve para as igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira. E vimos que na igreja de Éfeso há elogios e há repreensão. Na de Esmina, só elogios. Na de Pérgamo, elogios e repreensão. Na de Tiatira, a mesma coisa, elogios e repreensão. Agora vai escrever a igreja de Sardes. Ele diz, ao anjo da igreja de Sardes, escreve que tem aquele que tem os 7 espíritos. Ou seja, não é que Jesus, Deus, tenha 7 espíritos. O Espírito é um só, é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele é provido de conhecimento, sabedoria, entendimento, conselho, poder, temor ao Senhor. Isso aqui que ele quer dizer. É os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né, que são os pastores, os anjos. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Interessante aqui que conheça as tuas obras, mas tu tem nome do que vive e está morto. Ou seja, aqui é como se fosse uma igreja que tivesse só casca, só aparência. Ou seja, um prédio bonito, lindo, mas por dentro muita coisa ruim. Uma igreja morta, é como um cemitério, os túmulos bonitos, né? Lindos, mas por dentro o que você encontra? Coisa podre, né? Pessoas já defuntas. Então ele compara nesse sentido, né? Ou seja, o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. E ele está dizendo isso, ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. Ou seja, dentro da igreja tem ainda alguns que ainda estão ainda engatinhando, ainda estão firmes, mas ele está dizendo, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do nosso Deus. Ou seja, não havia integridade no que eles estavam fazendo dentro da igreja de Sardes. Ou seja, era uma igreja que tinha uma aparência, né? Mas internamente, né? É como se tivesse o prédio é bonito, mas dentro da igreja, os membros que é a igreja, né, estavam totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-o. O que tens ouvido e recebido. Tem que ter o cuidado de não só ouvir a palavra de Deus. Muitos escutam e nada fazem. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir, aprender a palavra de Deus e praticar. A prática da palavra de Deus, a nossa prática de vida, que vai nos dizer o quanto nós somos pessoas espirituais, pessoas convertidas, pessoas que têm temor ao Senhor, pessoas que vivem uma vida em comunhão com Deus, pessoas que são chamadas amigos de Deus. Ele diz assim, lembra-te do que tens ouvido, guarda e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por que Jesus fala isso? Virei como ladrão. Porque não sabemos a hora que o ladrão vem. O ladrão não avisa. Ele vem de forma que você não jamais sabe que ele vai chegar. E assim será também a vinda de Jesus, a segunda vinda dele. Mas também, se você morrer sem Cristo, é a mesma coisa. Porque você pode inesperadamente ter uma morte súbita. E se você morre sem Cristo, você morre no pecado, você vai ter uma condenação eterna. Você vai ter sofrimento eterno. Você vai passar toda a eternidade longe de Cristo. Você não tem mais nenhuma chance de salvação se morrer sem Cristo. Porque não há intercessão após a morte. Essa ideia que o Espírito reencarna, que existe o purgatório para você ser purgado, depois ir para o céu, isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Nenhuma. Hebreus 9:27 é dito que ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo.
Os que morrem em Cristo, a alma vai entrar em gozo no paraíso, no altar de Deus. Os que morrem sem Cristo, lugar de sofrimento eterno. No Hades, no Sheol, o mundo dos mortos, que morre sem Cristo, lugar já de sofrimento, chamado de inferno. Aguardando a segunda vinda de Jesus para ser lançado em Gehenna, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, a morte espiritual, a morte sem Cristo. É isso que ele está aqui dizendo aqui, né? Ele agora continua dizendo: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, tem dentro da igreja pessoas que são dignas, que andarão comigo, ou seja, irão ter a salvação, irão um dia estar com ele por toda a eternidade. E assim é o exemplo de muitas igrejas também hoje. A igreja de Sardes também é um exemplo de igreja de hoje, que nós estamos vivenciando. Ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, aqui está muito claro que, antes da fundação do mundo, pela onisciência, pela presciência de Deus, ele já sabia aqueles que iam se salvar, aqueles que iam colocar a fé em Jesus, aqueles que seriam regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que iam se tornar justos diante de Deus colocando a fé em Jesus, que iam ser chamados filhos de Deus por adoção, e iam perseverar até o fim num processo de santificação. E eles, sabendo disso, esses são os eleitos de Deus. Esses são os eleitos de Deus. E aí ele já escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. E uma vez que ele já escreveu o nome da vida, as pessoas estão salvas. E uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde salvação, irmãos. Agora, evidentemente que tem um critério. O critério é ouvir a palavra de Deus, ser regenerado, ser justificado pela fé em Jesus, ter uma prática de vida num processo de santificação. Então, tudo isso é que nos leva a ser o vencedor, a um dia estar com Cristo por toda a eternidade. Esses são os eleitos de Deus, que agora ele já sabia por presciência. Não que ele escolheu alguns para o céu e outros para o inferno, sem nenhum critério, como alguns afirmam que ele predestinou. A predestinação existe, mas aqueles que são eleitos por fazer isso, que nós acabamos de falar. E ele, por presciência, já sabia. Ninguém perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Ninguém perdeu. Nós temos livre-arbítrio, sim. Mas ele vai dizer agora, ainda nessa igreja, diz assim: pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito, diz essas igrejas. Ele aqui está confirmando que jamais apagarei teu nome do livro da vida. Ou seja, aqui está confirmando que os salvos já estão com o nome escrito no livro da vida. E uma vez salvo, você não perde salvação. Você pode cair, se levanta, mas no final, você vai estar com Jesus pela eternidade. Essa ideia de dizer que a pessoa está salva e perde a salvação não tem fundamentação bíblica. E agora ele vai para a última igreja, a igreja de Filadélfia. Mas nessa igreja de Sardes, nós vimos que ele faz elogios e faz crítica também. Né? Desculpa, a penúltima igreja que é Filadélfia. É a penúltima igreja que é Filadélfia, irmãos. Aonde a igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Mas que interessante que Jesus está dizendo que aquilo que ele abre, ninguém fecha, aquilo que ele fecha, ninguém abre. Por quê? Porque ele tem o poder. Ele é soberano, ele é eterno, ele é o criador de todas as coisas. Jesus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Confesso as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma igreja que
guardou a palavra, é uma igreja firme na doutrina, é uma igreja que não se desviou, é uma igreja que ela proclamou a palavra de Deus com firmeza, com convicção. A ver que essa igreja de Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmina, são igrejas firmes, que só receberam elogios, não receberam nenhuma crítica. Mas ele vai dizer agora, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, nós vimos aqueles judaizantes, que viviam nas igrejas perturbando, se dizendo convertidos, mas não eram. Queriam, na realidade, perturbar os do caminho, aqueles que seguidores de Cristo, desses que a si mesmos declaram judeus, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. É interessante que quando nós temos um programa sistemático de oração, de estudo bíblico, uma consonância real com Deus, Deus ele é misericordioso, ele derrama sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça. Ele é maravilhoso para com os seus, com aqueles que o amam. E ele vai dizer, também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ninguém está livre da provação. Ninguém está livre da tentação. Até o próprio Jesus foi tentado. A provação vem de Deus. Deus quer o nosso crescimento espiritual, advém de provações. E as tentações é do inimigo. Mas Deus foi tentado, Jesus foi tentado como natureza humana. Porque Deus não pode ser tentado. Jesus é Deus? É, mas ele tinha duas naturezas, humana e divina. Na condição de natureza humana, ele foi tentado. Mas foi tentado por quê? Para mostrar que ele tinha natureza humana, porque natureza divina não podia ser tentado. E ali ele mostra para nós como vencer a tentação. Nós vencemos a tentação pelo poder da palavra de Deus. É por isso que nós temos que amadurecer na fé, ser crentes fortes. Você não pode passar a vida inteira sendo crente fraco. Um crente que não tem crescimento espiritual, como? Tem que amadurecer. Tem que estudar a Bíblia para você ser forte. Porque através da palavra de Deus você vence a tentação. Você bota o inimigo debaixo dos seus pés. Você tem um poder de tirar espírito maligno de pessoas possessas através do seu poder dado pelo Espírito Santo. Fortalecimento na fé. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Venho sem demora, conserva-o e tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa da vida, a coroa é a nossa glorificação. Um dia estarmos com ele por toda a eternidade. A nossa coroa é a vida eterna. É um dia estar com ele. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que é a igreja de Cristo, a igreja salva. A Nova Jerusalém não é uma cidade, não é física. A Nova Jerusalém é o povo salvo. É o povo que vai estar com Cristo por toda a eternidade. Essa é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que diz as igrejas. Nós sabemos que quem morre em Cristo, a alma está hoje desfrutando lá no céu de Abraão, lá no paraíso, terceiro céu. E ele vai voltar um dia com Cristo, né, para julgar, para encontrar com o corpo glorificado. Mas agora vai falar da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, essa igreja de Filadélfia, vemos que ele não teve nenhuma crítica, só elogiou essa igreja. Era uma igreja perfeita. Eu sei que hoje também nós temos algumas igrejas perfeitas também, ainda aqui na Terra. Pouquíssimas tem, algumas igrejinhas pequenininhas que vivem realmente os irmãos dentro da igreja, vivem numa plena comunhão com Deus. Vamos ver isso em alguns interiores aí afora, igrejas pequenininhas, uma comunhão verdadeira com Deus. É um modelo de igreja de Filadélfia. Mas agora vem a igreja de Laodiceia. Aonde a igreja da Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém,
A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera foste frio ou quente. Ele está dizendo que essa igreja nem era fria nem era quente, era morna. Né? E sabemos que água fria é boa, água morna é ruim, a água quente também é boa para alguma coisa. Mas a igreja de Laodiceia ficava entre duas cidades que tinha, né, uma água fria, né, uma água quente, desculpe, e ao longo do percurso, né, ela ia esfriando e ela chegava morna. Né? E esse é um exemplo que ele dá. Então, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que me dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, e nem frio, eu estou pronto de vomitar na tua boca. E a água morna, sabemos que é água que não tem prazer nenhum. É uma igreja que era morna. Mas essa igreja, ele vai dizer, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então era uma igreja opulenta, era uma igreja, era orgulhosa, se achava a melhor de todas. Era uma igreja que se achava que não precisava de nada. Né? Então você vai ver que era o contrário, certo? Da igreja de Esmirna, que as pessoas viam a igreja, o povo muito pobre, paupérrimo, e Jesus chega e diz, ela é rica, abastada. Por quê? Porque o povo tinha comunhão com Deus. A igreja de Laodiceia era o contrário. O mundo via essa igreja como uma igreja rica, opulenta, que não precisava de nada. Mas como é que Jesus via essa igreja? Jesus diz, pois diz, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, segue nu. Olha como é que Jesus vê a igreja. O povo vê a igreja opulenta, rica, que não precisa de coisa alguma. Mas Jesus, ele vê o coração. O homem que vê a aparência, era uma igreja perfeita, rica, opulenta, tinha tudo, não precisava de nada. Tinha um conhecimento da palavra. Jesus chega e diz, tu é pobre, miserável, infeliz, nu e cega. Tu não tem nada. Olha como é que Deus vê, meu irmão. Cuidado nós temos que ter. Muitas vezes você vê isso nas igrejas de hoje, muitas e muitas, muitas. Igrejas com templo maravilhoso, pastores se achando, né, o conhecedor profundo, pregando heresias nas igrejas, se achando o máximo. Mas Deus olha e diz, tu és pobre, miserável, infeliz, nu e cego. É assim que Deus vê. Muitas igrejas hoje são iguais às igrejas de Laodiceia. Deus está vendo assim. Nós temos que ter cuidado enquanto há tempo, voltar-se para Deus enquanto há tempo. Hoje nós temos juízo de Deus com misericórdia. Mas ele continua dizendo, aconselho-te de mim, ou seja, aconselho de Jesus, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim que me vejas. Essa igreja estava cega, não estava vendo Jesus. Refinado, o ouro aqui, quando você refina, você retira as impurezas. Ele está referindo que essa igreja tinha impurezas e precisava ser purificada. Como o ouro é quando vai ao fogo. E colírio para te ungir, para que tu me vejas. Ela estava cega. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus ama, certo? Jesus nos ama. Ele repreende para que se voltem para ele. Porque Jesus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seja zeloso e arrepende-te. Sem arrependimento não há salvação, irmão. Não há. Ele agora, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui para mim é um exemplo claro de livre-arbítrio. Porque você escuta a palavra de Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Ele está batendo a porta. Você pode aceitar ou não. Jesus veio para os que não quiseram. Isso é livre-arbítrio. Isso não é livre-agência não, irmão. É livre-arbítrio. Jesus está batendo a porta. Ele não entra na marra na sua vida, não. É você que vai abrir a porta para ele entrar. E o Espírito Santo entra. E ele vai agora fazer morada na sua vida. O seu corpo agora passa a ser
templo, morada do Espírito Santo. Você agora é um regenerado, você foi agora, nasceu de novo, você agora vai ser justificado pela fé em Jesus, você vai agora fazer parte da família de Deus, filho de Deus por adoção, com o mesmo privilégio do filho natural. Você é co-herdeiro com Cristo. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Entrei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ele conclui esse capítulo dizendo aqui, o capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus veio, morreu em nosso lugar, em nosso favor, trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Nós, ao colocar a fé em Jesus Cristo, nós recebemos essa graça, nós nos apropriamos do sangue de Jesus, né, pela fé nele. Essa graça que ele trouxe é uma graça reversível, ou seja, nós podemos querer essa graça ou não. É livre-arbítrio. E quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus pela fé nele, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós agora podemos sentar com ele no seu trono, assim como ele também veio, morreu e subiu ao Pai, e está sentado hoje ao direito do Deus Pai, intercedendo por nós e preparando morada para nós. É isso que ele está hoje fazendo, é o que ele fala para nós. Que livro interessante, meus irmãos. Que livro fabuloso para nós. É o livro que nos dá esperança de vida eterna. Que Deus continue nos abençoando sempre.